Com relação ainda ao mercado de trabalho, uma última coisa, a gente, pelo menos, não sei você, mas no meu caso, eu tive muito que tentar me adaptar à entrevista de emprego, né? Como você disse antes, durante sua fala, eu fiquei aqui lembrando de várias vezes que eu tentei me moldar a uma entrevista de emprego, não que isso o neurotípico não faça também, mas sempre lembrando que o autista é mais difícil, porque além da dificuldade já normal que existe, né, para os neurotípicos, ainda é mais dificultada pela questão da sociabilidade, né, de olhar nos olhos, porque muitas vezes o RH acha que só porque a pessoa não está olhando nos olhos quer dizer que ela está mentindo sobre o que ela está falando, ou se ela gagueja, por exemplo, ela está mentindo sobre o que ela está falando. Então são padrões de comportamento que os neurotípicos acham, né? Principalmente o pessoal de recrutamento e seleção acha que a pessoa tem que ter, e se ela não tiver, quer dizer que ela não está agindo de boa fé em relação ao currículo, né? Em relação às vivências dela, justamente porque a etapa de uma entrevista de emprego é para conhecer mais a pessoa. Assim, isso é uma coisa até que eu percebi muita diferença depois que eu saí do armário como autista. Porque estar no armário como autista, para mim, sempre foi uma coisa muito mais tenebrosa do que estar no armário por ser da LGBT. Porque é uma coisa que a gente não sabe porque a gente é diferente. Quando a gente é LGBT, a gente sabe, eu gosto de tal gênero, e isso causa uma reação ruim na sociedade que a gente vive. Só que quando a gente é autista, a gente não sabe o porquê a gente é diferente, a gente só sabe que é diferente. E uma coisa que eu percebi depois que eu saí do armário como autista, não só no trabalho, mas em situações em geral, é que, tipo, se você não fala que você é autista, as pessoas te tratam normal. No mesmo segundo, a pessoa ela começa a gritar, ela começa a gritar pausadamente, ela começa a te tratar como se você tivesse 5 anos de idade, começam a te tratar como se você fosse uma criança, né? Porque a pessoa, ela já tem um capacitismo estrutural dela, né? A gente fala na LGBTfobia estrutural, a gente fala no racismo estrutural, que as pessoas, elas já reproduzem o racismo, assim, sem querer, porque, né, a sociedade faz isso e tal. Isso acontece com capacitismo. Isso foi uma coisa que eu mesmo passei quando eu descobri que eu era, tipo, não quando eu descobri que eu era autista, mas quando eu tive que me ver como uma pessoa com deficiência, né? Por mais que o modelo social de deficiência, né, que a gente apoia, fala que a nossa deficiência é causada pela sociedade, porque a sociedade não é inclusa, não faz as adaptações necessárias. Então, meio que eu mesmo tive que lidar com o meu próprio capacitismo estrutural, né? Tanto é que quando eu me descobri autista, eu não pensava no modelo social, né? Tipo, de deficiência, que a deficiência, ela vem pelos meus entraves de usufruir meus plenos direitos como cidadão, por causa de um motivo que a deficiência é o impedimento a longo prazo, né? Por mais que a gente saiba isso, a gente tem uma ideia muito ACD das pessoas com deficiência. Uma coisa muito coitadista, uma ideia muito que, tipo, a pessoa tá ferrada e não tem jeito, porque é ela que é defeituosa mesmo e a sociedade não tem nada o que fazer. E a gente mesmo lida com isso, e os outros, a partir do mesmo momento que eles descobrem que você é autista, chega esse capacitismo estrutural, essa psicofobia estrutural bate, né? A pessoa, ela começa a pensar em todos os padrões de autista que ela já conheceu, o sobrinho que é autista não falante com outras condições coexistentes, ou até mesmo outras pessoas com outras deficiências que ele acham que é autismo e não é, tá ligado? Aí vem esse show de suposições que fazem sobre a gente e tal, e é uma coisa que é extremamente desconfortável, porque isso vai se traduzir no mercado de trabalho. Eu nunca fiz uma entrevista como PCD, sempre foi uma entrevista com vaga em geral, com pessoas em geral. Mas dava para perceber exatamente isso que você falou, não olhar nos olhos, você olhar, eu tenho o costume de olhar para minha própria mão enquanto eu estou falando com a pessoa, por exemplo, numa situação que eu estou muito tímido.
O meu cérebro, ele não digere hierarquia, então, na minha cabeça, é muito difícil eu interpretar e a pessoa que está me entrevistando, ou o meu chefe, mesmo se eu passar nessa entrevista, eu vou me adaptar a eles, eu vou me adaptar à moral deles, e que eu não consigo enxergar eles diferente de mim, acima de mim, nem abaixo. Para mim, todo mundo é a mesma coisa e o meu cérebro não digere isso. Por isso que muitas vezes eu perco oportunidade nessa questão que na sociedade a gente tem que caçar a hierarquia, a gente tem que caçar o networking, por exemplo. E é uma coisa que eu não tenho facilidade. A minha máscara ela é feita para sobreviver socialmente, porque eu vivi numa cidade muito conservadora e que eu tinha que ter uma máscara social para sobreviver enquanto eu estava na escola. Mas para a parte de trabalho, não tenho construído, eu não consigo ter. Depois de adulto, eu não consigo construir uma máscara assim à toa. Ainda mais depois que a gente saiu do armário como autista. É um lugar que a gente não quer voltar nunca mais. Né? É um lugar que, apesar do que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente passa no mercado de trabalho, é complicado. Eu mesmo já ouvi que eu sou que eu estou na mais baixa das classes da hierarquia social. Eu já vi esse post, foi horrível. É pesado ouvir isso, acho que é a primeira vez que eu ouço isso. E para você ver, né, que mesmo eu sendo um homem brasileiro branco, no contexto de Brasil, o cara ainda me chamou, ainda falou que eu tô na parte mais baixa da hierarquia social, né? Para você ver como ainda é enraizado esse capacitismo estrutural e que as pessoas não interessa se você é mais inteligente que a outra pessoa, não interessa se você argumenta melhor, não interessa se você tem habilidades melhores. Se você não se dá bem socialmente, e se você não se adapta, imita o que eles querem que você imite, você não vai ser aceito e ponto. É isso que acontece. E isso só vai mudar conforme a gente fazer uma sociedade mais inclusa, que pare de pensar a gente como pessoas defeituosas. Nós, autistas, não somos versões defeituosas de neurotípicos. Todos os autistas são autistas. Apesar de que pode ter características, grupos autistas terem características mais parecidas, pode ter. Mas isso não faz diferença. Eu não quero ter visto como alguém menos autista. Eu não sou um neurotípico um pouco autista. Eu sou um autista que sabe imitar neurotípico, a duras penas, em cima de sofrimento, em cima de desgaste, em cima de burnout, em cima de à custa de transtorno pós-traumático, à custa de relacionamentos, e a gente não tem o que fazer. A sociedade do jeito que tá, a gente não tem o que fazer para autistas, para outros neurodiversos e outras pessoas com deficiências. É diferente a questão das pessoas com deficiência neurodiversas e pessoas com deficiência física, né? Porque tem muita gente que só entende uma das partes da deficiência e essas coisas. Mas pra gente que é neurodiverso, autista, borderline, esquizofrenia, síndrome de Down, todos esses, a gente simplesmente é colocado numa situação de incapaz, porque a gente não tá dentro do que o sistema é feito para explorar o trabalho, né? A gente vive num sistema que feito para explorar o trabalho de maneira incansável de pessoas neurotípicas. Nós somos pessoas autistas, nós temos a gente tem outro tempo, a gente tem outro tempo de fazer as coisas, a gente tem outro tempo de descanso, a gente tem outro tipo de atividades que a gente não se encaixa no que se espera de um neurotípico no mercado de trabalho. E se depender de boa vontade individual de cada contratante, a gente não vai conseguir os direitos que a gente precisa na área de trabalho para autista em momento algum. Certo.